Seja bem-vindo ao Box Studio Maker, o seu canal de pintura e customização de carrinhos e miniaturas. E hoje, ferramentas de calibração para impressoras de resina. Primeira, Morpheus Curring. Gostei bastante dessa ferramenta simples, rápida de imprimir e ajuda a definir bastante. Ela serve para te dar uma boa base. Não vou falar de configurações avançadas como camadas de transição, vamos para o básico. Tempo de base, camadas de base e o tempo das outras camadas. De cara, o que eu gostei foi que ela me ajudou a definir o tempo de base de 25 segundos para esta resina. Aqui eu vou falar de um erro meu, essa ferramenta que eu peguei no 3D Geek Show. É uma ferramenta que ela ajuda a medir o tempo de exposição, mas a principal finalidade dela é verificar a expansão e retração depois da cura. E eu estava tentando definir as minhas camadas com base nessa ferramenta. Então eu falo que foi um erro porque eu fazia a impressão, colocava para curar e testava. E aí o número de segundos nas minhas camadas estavam todos muito baixos. Eu fui subindo muito devagar e demorou muito. Eu fui começar a ajustar no final do teste, foi quando eu comecei a me aproximar do tempo adequado de exposição. Então por isso que eu não recomendo começar por ela. Mas eu acho que é uma boa ferramenta para testar a cura da resina. Sempre lembrando que o objetivo principal é achar o número de camadas base, que varia em torno de 4, o tempo de exposição da camada base e o tempo de exposição das outras camadas. Guns of Calibration, a minha preferida. Gostei muito do modelo que ela funciona, toda a temática estilizada no RPG, em ferramentas mágicas. Fiz os meus testes com a resina da 3D Fila. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. Ela é bem simples. Os lados positivos têm que se encontrar e os lados negativos não podem se encontrar. À medida que o lado positivo vai começando a se encontrar, quer dizer que você está indo no caminho certo. Então é só ir ajustando o tempo de exposição para que cada vez mais você acerte a calibragem. Então nesse caso eu fui devagar também e eu precisei de 5 testes para achar um ponto. Aqui, por exemplo, estou mostrando os testes que eu fiz com a resina da 3D Lab. Então, fui ajustando o tempo. A 3D Lab exigia um tempo de exposição um pouco maior do que a resina da 3D Fila. E aí, depois que eu imprimi, lavei as peças e comecei a comparar. E o legal é que, como vocês vão ver a seguir, é nítido que numa o tempo de exposição está menor e em outra o tempo de exposição está muito superior, fazendo com que as letras de cima fiquem até um pouco apagadas. Lembrando que aqui nós estamos falando de tempo de exposição e não estamos julgando a qualidade das resinas, mesmo porque o tempo de exposição também varia de impressora para impressora. Por último, e não menos importante, o teste da Monox da 3D Print Farm. É um teste simples, um teste também bem bacana, rápido de imprimir, onde você tem os lados positivos, os lados negativos e as linhas têm que subir adequadamente. Então, como você pode ver, as linhas têm que ficar bem marcadas, bem definidas. Então é um teste também bem legal de fazer e bem fácil de enxergar se está bom ou não. Tanto o Guns of Calibration quanto esse teste da Monox bateram e ficaram bem legais. Consegui chegar ao tempo de 4.3 segundos de exposição. Podemos ver nesse exemplo, se a impressora não tiver perfeitamente calibrada, uma rodinha que poderia sair muito bem definida vai sair mal acabada e cheia de defeitos de impressão. E agora,
algumas peças que eu imprimi com a resina da 3D Film. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se gostou, deixe aquele like. Obrigado e até mais.